E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40 para mais um vídeo. Quero agradecer a você que tem estado conosco no canal. Vamos conosco nessa jornada. Queria fazer uma reflexão hoje, Palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Uma das coisas que eu entendo nesse versículo e é importante para nós é que você e eu, que aceitamos a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. O que para nós é algo sensacional. Porém, uma das coisas que muitos de nós não entendemos é que, mesmo que ele venha morar em nós, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós, mesmo assim, nós ainda temos que viver um processo de santificação. E aí é que entra a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz seguir a paz com todos, é um imperativo, como se fosse uma ordenança, porque a santificação é um processo. Eu e você temos a possibilidade de fazer com que a nossa vida venha ser uma vida de conquista espiritual através da santificação. Geralmente, quando fala de conquista, o pessoal pensa só em que bens financeiros. É bem da verdade que isso está no pacote, mas a santificação é um processo. E como se dá isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Aquele que aceita Jesus como Salvador, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando você aceita Cristo, é uma nova criatura imediatamente. Porém, a santificação, ela é progressiva e, como eu acabei de dizer, a busca é pessoal. Significa que você saiu do mundão, ou seja, largou as práticas pecaminosas. Há um processo a ser vivido. Há um processo que eu e você temos que assumir como pessoal. E é interessante que é individual, não é coletivo. Não importa o grupo que você esteja, não importa aonde você congregue ou você acho que não deve congregar, o que eu acho totalmente errado, pelo fato de que a Bíblia diz que nós devemos congregar, por vários fatores, mas eu tenho um vídeo no canal que fala sobre isso. Mas a regra da santificação é mais ou menos para nós entendermos de uma maneira assim, o entendimento. O cara saiu do mundão e quando ele saiu, ele fumava, bebia, fazia um montão de coisa errada. Então, quando ele aceita Jesus, ele é uma nova criatura, mas aquelas práticas ainda estão instaladas na vida dele. O Espírito Santo entra para dar a força que ele não tem sem ele dentro dele. Por isso que a Bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, porque o Espírito Santo é o único capaz de fazer aquilo que Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 de João, quando diz: é necessário nascer de novo. Só o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de fazer com que você venha a ser modificado. E a santificação é um processo. Então você é uma pessoa que vem de um jeito. Então pela santificação você aos poucos vai melhorando a sua condição. Vamos botar um exemplo. Vamos supor que você é a pessoa que está envolvido em droga. E aí você fumava a droga e cheirava todo dia. Quando o Espírito Santo vem morar em você, ele começa a deter a vontade da sua natureza pecaminosa. E a santificação ajuda nessa detenção. E aí é por isso que muitas pessoas não entendem por que eles aceitaram a Jesus e não conseguiram ser transformados. Porque ele precisa do processo de santificação. Quando a Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação,
é uma busca incessante. Ou seja, você precisa estar determinado. Lembra de Josué, capítulo 1 do seu livro? A Bíblia diz que Deus chegou para Josué e falou: Josué, esforça, tem de bom ânimo. Aquela palavra esforço para Josué não é uma palavra esforço comum. Aquela palavra significa empreender uma energia acima do normal, acima daquilo que ele costumava utilizar quando estava Moisés vivo. Assim também é você. A energia que você vai empreender na santificação é aquela busca incessante na leitura da palavra. A Bíblia diz: medita na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, você está constantemente conectado com a palavra. O escritor João diz assim: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, a palavra é que vai fazer esse processo. Limpeza na mente. A mudança de mente vem através da exposição da sua palavra. Salmo 119 diz assim: a exposição da sua palavra, Deus, dá luz e entendimento aos simples. Ou seja, quanto mais eu estou exposto à palavra de Deus, mais o trabalhar de Deus é constante, a santificação. E aí, acompanhado a isso, vem também oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ou seja, você não ora simplesmente quando está doente, ou de repente quando acorda pela manhã. Não, é constante. As pessoas têm um hábito de falar que fulano está em espírito de oração. Eu não acredito nisso. Mas uma coisa é verdade: você tem que estar conectado direto na oração diariamente. Você está andando na rua, está conversando com Deus. Você está em casa, vai fazer algo, conversa com Ele antes. E esse processo de santificação vai fazendo de você criar uma disciplina espiritual. E essa disciplina espiritual vai trazer um hábito para você de viver na dependência. Porque de tanto você perguntar, é que nem o filho que pergunta para a mãe direto tudo que tem que fazer. É chato para a mãe, é chato para o pai? Mas é porque ele mostra a sua dependência. Ele mostra que ele não tem vontade, mas ele não quer errar. Então ele pede sempre auxílio aos pais. Assim somos eu e você. E esse processo, ele se dá na condição de eu e você estarmos dispostos a mudar. Porque uma das coisas que eu aprendi na palavra de Deus, lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, compreendendo, de Deus iluminando e trazendo revelação, é que se eu e você não conhecermos na essência o Deus da Bíblia, nós simplesmente vamos ser espectadores. E eu vou te explicar como funciona isso. Uma certa feita, o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, ele foi no Jô Soares. E uma das perguntas do Jô Soares para ele, se ele tinha lido a Bíblia. E ele perguntou para o Jô Soares: você leu a Bíblia? O Jô Soares falou: eu já li a Bíblia algumas vezes, mas eu não compreendo nada. Por que ele não compreendia? Porque na verdade ele lia a Bíblia, mas ele não tinha conhecimento do Deus da Bíblia. Lembra do eunuco de Atos 8? Filipe fala para ele: entende o que lê? Ele cria, ele sabia que havia um Deus, mas ele não compreendia a dimensão desse Deus, quem era esse Deus, o papel fundamental dele. Então a mente dele estava bloqueada. Por isso eu e você temos que pedir a Deus para iluminar o nosso entendimento. É interessante quando você vê Lídia vendo Pedro pregar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus abriu o entendimento dela para ela compreender. Nesse dia, quando você tem um processo de santificação, o Espírito Santo de Deus vai iluminando o teu entendimento. Vai trazendo para você compreensão de quem é Deus. E é uma revelação pessoal. E aí você, de fato, vai ver Deus, como os escritores hebreus diz: seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém vê a Deus. Como vai ver a Deus? Tem um louvor, se eu não me engano, acho que é Cristina Mel, que ela fala assim: num olhar do irmão, eu vejo a mão do mestre. Na poesia, na canção, no pulsar do coração, eu vejo a mão de Deus. Vejo a mão de Deus. Sem saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus. O sol se pôs, o sol se vai, fica a mão do mestre.
O ano vem, o ano vai, fica a mão do médico. Sobre nós a proteger, sobre todos eu posso ver. Vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus. Ou seja, quando você tem o processo de santificação, você vai ver a mão de Deus agindo em todo aspecto. Porque você vai ter sensibilidade. E os frutos vão começar a aparecer. Então, nesse dia de hoje, eu quero deixar essa palavra para você, dizer para você que a santificação é um processo e é imprescindível. Se você quer, de fato, ter mudança, vai precisar de santificação. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe e divulgue o canal. Quero convocar, se você quer santificação, todo dia às 7 horas da manhã, eu estou lendo a Bíblia, orando com os meus inscritos. Se você quiser fazer parte, 7 horas da manhã, de segunda a segunda, para buscarmos santificação, vai chegar ao céu. Deus abençoe.